A forma como a gente se veste vai muito além da estética. A nossa roupa é também um canal de comunicação e ela forma a percepção antes mesmo da gente abrir a boca. No ambiente corporativo, a nossa imagem pessoal, ela impacta na credibilidade, na confiança e até mesmo nas oportunidades de carreira, seja você um porta-voz ou não. E para falar com a gente sobre esse assunto tão interessante e cheio de detalhes, eu convidei a Rose Pimentel, uma super amiga, mas também jornalista e especialista em imagem pessoal. Rose, é um prazer ter aqui você aqui com a gente para conversar sobre um assunto que tenho certeza vai interessar muito para as pessoas que nos assistem. Muito obrigada por aceitar meu convite. Mônica, boa tarde. Eu adorei o seu convite. Primeiro porque eu te admiro muito o seu trabalho como desenvolvedora de executivos, como comunicadores eficientes, e sigo, né? Você sabe o quanto eu acompanho o seu trabalho aí por muitos e muitos anos, né? Acho que 2 décadas, ou mais de 2 décadas. E segundo porque eu acho que debater esse tema aqui, né, nesse espaço que você tem dado oportunidade para as pessoas falarem sobre comunicação e como desenvolver executivos para isso, tem muito sentido, porque realmente a dimensão da comunicação, de como um executivo se comunica, ela vai muito além do discurso, né? A imagem fala muito, né? O corpo fala em todos os sentidos, os gestos, a palavra, a postura e a imagem também, né? Cada signo da nossa interação, né? A interação que a gente tem com as pessoas todo dia e todo momento, ela transmite signos. E cada um deles tem um significado. Então, e a roupa é um deles, né? É cor, textura, a forma, formatos, linhas, tudo isso comunica de alguma maneira. Eu sou muito apaixonada, na verdade, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, me apaixonei pelo tema, porque eu já vinha de uma carreira de comunicadora de relações públicas, e muitas vezes a gente, mais do que posicionar marcas e empresas, a gente precisava posicionar executivos, a gente precisa posicionar executivos. E a imagem conta muito nesse posicionamento. Então, eu estou muito animada para esse papo, então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Exato. E a minha primeira pergunta vai justamente nesse sentido, Rose. Como é que a vestimenta ela influencia nessa percepção profissional e na comunicação no ambiente de trabalho, né? Como que a gente consegue ajudar esses executivos a entender o quanto essa vestimenta gera essa influência? Então, bom, primeiro é um pouco do que eu estava dizendo antes. É importante a gente dizer que a comunicação, quando a gente fala de vestimenta, a gente não está falando de moda, né? Não é sobre moda que a gente está falando. A gente está falando sobre outros códigos, né? Linhas, e não é só a vestimenta, né? Então, por exemplo, hoje o meu cabelo ele é ondulado. O cabelo ondulado ele passa jovialidade, ele passa acessibilidade. Se eu tivesse aqui com o cabelo hoje para trás, alisado, certamente eu estaria passando uma outra mensagem, uma mensagem muito mais de poder, né, de seriedade. Então, tudo, né, cada um de nós temos uma personalidade, né, que vem de nossas características visuais, nossas características pessoais, emoções. Mas a nossa imagem, né, o que a gente projeta para fora, né, e não é o conteúdo que a gente tem para dentro, cada parte dela é um signo. E isso influencia quando, por exemplo, a gente está falando de um tema duro, né? E aí eu tô com uma roupa muito alegre. Imagina eu falando, né, no meio de uma crise, que eu tô falando sobre uma crise no segmento de saúde, e tô com uma roupa pink, brilhante, né? A cor, né, o pink brilhante, ele remete à alegria, ele remete a sentimentos brilhantes, de entusiasmo. Então, a cor e a textura, ela é algo que o nosso cérebro já foi condicionado a ler. Não é algo... Por isso que a percepção que as pessoas têm, a primeira percepção que as pessoas têm da gente é exatamente a primeira imagem que ela vê, né? Quantas vezes a gente não se pegou olhando para uma pessoa que a gente nem conhece, não conhece o conteúdo dessa pessoa, né? A gente não conhece o currículo dessa pessoa, que ela já fez na vida, mas a primeira impressão que a gente tem pode ser positiva ou negativa.
Não sei se você sabe que existem estudos que mostram que para a gente ter uma percepção, né, a gente molda uma percepção de uma pessoa em 7 segundos. Então, a primeira impressão que a gente tem das pessoas conta muito, né? E você mesmo já diz em vários media trainings, que eu já acompanhei vários, que 55% do que as pessoas percebem da gente está exatamente no que não é o discurso verbal. Está nos nossos gestos, está na maneira como a gente se veste, está no nosso tom, aliás, mais, né? Porque a tonalidade, o tom de voz representa 38%. Se a gente somar o que é o tom que a gente fala, né? O que é a voz, né? O som que sai, mais todo esse gestual que não é verbal, que não é o conteúdo, ele representa 93% de tudo o que a nossa imagem pode projetar naquele momento. Então, assim, acho que eu não preciso nem dizer o quanto a imagem influencia na comunicação. E nesse sentido, né, Rose, a gente, nos últimos anos, e principalmente nessas últimas, justamente nessas últimas interações, tem se questionado muito a questão de, você falou, né, da nossa essência. Então, não perder essa essência, falar ali um pouquinho da identidade de cada um. E qual é o equilíbrio que separa essa identidade, essa essência individual de um dress code corporativo, por exemplo? Eu lembro muito de um cliente que a gente teve quando a gente trabalhou juntas, e eu lembro que em determinada empresa o dress era basicamente 2 cores, azul e branco, porque, sei lá, era uma questão ali específica da diretoria. Então, como que as pessoas podem respeitar um dress code, ou isso nem é o mais importante, e também manter a sua identidade visual, identidade, né, de sua essência? Qual é a linha que separa esses dois contraditórios? Bom, primeiro, é exatamente isso. Estilo pessoal é uma coisa e dress code é outra, né? O que eu acho importante é sempre buscar a convergência, né? O ponto comum. Ninguém precisa mudar a sua essência, a personalidade, o seu estilo pessoal por um dress code, mas é importante a gente entender um dress code, né? E todo segmento tem um, né? Mas já foi muito mais rígido. Hoje a gente tem muito mais flexibilidade no dress code, né? Mas o dress code também passa pela adequação, né? Não dá, por exemplo, determinados segmentos para eu utilizar uma roupa muito decotada, né? Ou utilizar mini saia, né? Acho que se você tem esse estilo pessoal, você pode levar isso para sua vida, né? Então, o dress code é importante como um símbolo de um segmento, e é importante a gente entender qual é, e adaptar ao nosso estilo, né? Então, eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Ótimo. Uma advogada, né? O mercado de advocacia sempre foi muito duro na questão de dress code. As pessoas precisam usar terno, gravata, precisam utilizar, né, saias compridas, salto alto. Hoje está muito mais flexível. Um advogado homem, ele pode trazer a sua personalidade num relógio, numa gravata, ainda que tenha que usar terno e gravata, né? As cores, então, não precisa usar totalmente preto, pode usar um azul marinho, pode usar um terno mais claro, né? Uma mulher advogada, ela pode utilizar um blazer, que uma pessoa mais moderna, ela pode levar para o blazer um corte mais moderno, assimétrico, né? Que ainda que seja um tailleur com uma saia, tem um corte, né? Demonstre essa personalidade ou dramática ou moderna, mas que ainda traduz seriedade. Ela pode utilizar dos cortes para expressar o seu estilo pessoal, e as cores para mostrar seriedade, né? As cores mais escuras, né, como preto, azul marinho, elas transmitem mais seriedade, e as cores mais claras, mais levezas. Então, dependendo do ambiente que você está, você pode utilizar das cores para expressar, mas utilizar os elementos de design, como traços e assimetrias, para trabalhar a sua personalidade. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que um pouco mais rígido, porque algumas pessoas podem dizer assim, mas um ambiente de escritório você tem muito mais flexibilidade. Vamos imaginar numa fábrica
porque a gente atendeu também, né, Mônica, pessoas que trabalham em campo. E eu lembro que eu fiz uma viagem o ano passado, exatamente para uma usina em que as pessoas precisam utilizar roupas da companhia, né? Calça, camisa, bota, né, botina, não podem utilizar acessórios. Eu mesmo tive que usar capacete, tive que tirar brinco, corrente, tudo isso. Então, imagina que, neste caso, a pessoa não tem... o acessório também é muito importante para mostrar a personalidade, mas nesse caso ela não pode usar nada, não pode usar um brinco, não pode usar. Mas e se ela usar um óculos? O óculos pode transmitir personalidade. Já pode transmitir. Esse, por exemplo, é um óculos que transmite um pouco mais de dramaticidade, né? Tem óculos coloridos que transmitem mais criatividade. Alguns outros são mais clássicos. Então, o óculos, se a pessoa utilizar, já é um item onde ela pode expor a personalidade. Né? A forma com que ela, por exemplo, usa um cinto, né? Se ela tiver um uniforme, o cinto que ela usar pode trazer a personalidade dela. Se ela tiver a possibilidade de, ao invés de um cinto, colocar um lenço como cinto, e ela for mais criativa, ela já está trazendo aí a personalidade dela. A forma com que ela prende o cabelo também mostra a personalidade. Se ela prende muito reto, né, fechadinho, lisinho, já mostra que ela pode ser mais clássica. Né? Se ela deixa um rabo, ainda que ela tenha que usar um rabo de cavalo, mas o rabo de cavalo tem ainda um cacho, já mostra, né, o mais solto, já mostra que ela é uma pessoa, e talvez do estilo casual ou do estilo elegante. Então, a personalidade tá aí, é sua, ainda que você tenha uma rigidez na vestimenta. Eu vou pegar 2 pontos que você falou, que eu achei super importantes, que é a questão dos acessórios. E aí, nos acessórios especificamente, eu vou falar de, por exemplo, joias ou bijuterias, no caso das mulheres, e até mesmo relógios e meias. E aí, nesse caso, nos treinamentos também, a gente costuma dizer que tem que tomar cuidado com excesso de acessórios, porque numa situação de entrevista, por exemplo, que você vai estar na TV, as pessoas podem passar a prestar mais atenção no seu brinco, naquele colar gigante, e a gente já viu até algumas apresentadoras de telejornal tendo que trocar um acessório, né, entre um bloco e outro, porque acabava chamando mais atenção do que aquilo que ela estava dizendo. No caso dos homens, por exemplo, um relógio que faça barulho, né, que tem ali a pulseira de metal, e aí isso vai atrapalhar no som da entrevista. E no caso das meias, acho isso foi bem comentado na época, quando o Alckmin virou ali, né, virou o nosso vice-presidente da República, e ele passou a usar meias divertidas, e aí toda aquela brincadeira de que ele tinha, né, ganhado um charme, passou a ser até memes em relação ao uso da meia. Então, a gente também tem que entender o que isso representa, eu imagino, para conseguir usar de forma estratégica também, né? Totalmente. A imagem de leveza do Alckmin, o uso da meia, eu até, assim, imagino que tenha sido proposital, né? É uma coisa que ele gosta, porque, assim, você também não vai colocar na pessoa algo que não é dele, né? Talvez ele seja assim, como uma pessoa, né? Ele moldou uma imagem séria, porque ele sempre foi político, mas ele tem o seu lado divertido. E, neste momento, precisava-se um lado leve, né? A gente veio de anos tensos e precisava de leveza também na presidência da República. Então, propositalmente, o Zegma também usa meias coloridas em alguns momentos, né? O governador do estado de Minas, e também já ficou conhecido pelas suas meias coloridas, mas isso mostra acessibilidade também, né? E o acessório ele é muito importante. Mas tem um ponto que a gente precisa se vestir para o momento também, né? Então, assim, ainda que você seja muito casual, sempre que você vai se vestir, você precisa entender, assim, para quem eu vou falar hoje, o que eu quero transmitir hoje. Porque ninguém é um estilo só, tá? Isso é super importante. Nós temos 7 estilos universais, né? Casual, clássico, elegante, sexy, feminino, criativo e dramático. Ninguém é um só. Nós somos uma composição de estilos. Normalmente a gente tem um que é a nossa essência, que é aquilo que é o DNA, o outro que que faz parte, né, que é a segunda camada, e o terceiro normalmente é aquele que a gente fala que é o que a gente quer transmitir naquele momento, né?
Então, eu, por exemplo, já fui... Eu me defino um pouco mais como casual elegante, mas em alguns momentos da minha vida eu já fui mais criativa. Hoje eu creio que eu sou mais dramática, né? Esse óculos é proposital, inclusive. Então, mas tem dias que eu me visto e eu falo assim, nossa, hoje... Inclusive, eu fui numa reunião semana passada em que eu comecei colocando uma roupa clara. Eu falei, não, mas primeiro, eu não estava me sentindo bem com aquela roupa, porque eu ia para uma reunião importante, eu queria mostrar força para aquela reunião. Não poder, mas força. Eu queria, né, mostrar que eu sabia do que estava falando. Eu mudei, coloquei uma roupa toda preta, um blazer com ombreira, né? Porque a ombreira, ele é um elemento de design que mostra a força, né? Poder. E aí eu saí me sentindo poderosa. Então, o vestimento, às vezes, é muito mais sobre o que você está sentindo também, né? Quantas vezes a gente não se vê no momento assim, nossa, eu queria ser mais sexy, então assim, eu coloco um decote, uma fenda, né? Porque é como eu quero, como eu estou me sentindo no momento. A costuragem ajuda a gente a descobrir isso, né? Porque realmente nós não somos uma pessoa só, né? A gente é vários estilos e a gente pode brincar com eles. Então, essa questão do... hoje, por exemplo, eu tô com um acessório melhor, né? Por quê? Porque eu tô com um óculos muito dramático, né? E aqui eu não queria chamar essa atenção, mas o meu brinco, ele é um pouco orgânico, não sei se você percebe. Sim, ele traz acessibilidade, ele é ondulado, ele não é em linhas retas, né? Normalmente um brinco com linhas retas, ele traz uma força, ele traz uma ondulação orgânica, e ele mostra, o signo, né? A ondulação, traz leveza e acessibilidade, que é o que eu queria trazer para essa nossa conversa também. Ah, que show! Que bom! Com os nossos cabelos, nós somos bem acessíveis e que a gente pode usar disso estrategicamente, né? Bom, Rose, nesse primeiro bloco, então, a gente vai parar por aqui, porque agora a gente faz um outro post na semana que vem para tratar dos outros 2 temas que a gente vai passar na nossa conversa. Então, nesse primeiro bloco, foram ideias e sugestões maravilhosas. Muito obrigada e a gente se vê no próximo post. Obrigada, Mônica. Conte comigo. Nessa parte agora da nossa conversa com a Rose Pimentel, a ideia é falar sobre dicas práticas para quem precisa alinhar a sua imagem pessoal, a mensagem que ela quer transmitir, algo que a própria Rose trouxe como muito importante e estratégico, e também algum caso de pessoas que tenham se prejudicado ou tenham se saído bem justamente utilizando a imagem pessoal. Rose, conte para a gente aí, quem foi que usou bem ou mal a imagem no ambiente corporativo? Bom, vamos lá. Na verdade, assim, todo mundo está suscetível a um dia usar bem e usar mal, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Mas antes, eu queria colocar aqui, né, fazendo um paralelo com o que a gente conversou já anteriormente, é muito importante a gente ter ciência que a imagem, ela não molda, né? Ela não define quem você porque é muito mais complexo, né, a nossa personalidade, a nossa identidade, e nem a sua total reputação, né? Porque tem outros fatores que definem nossa reputação. Mas ela alavanca e molda a percepção que as pessoas têm, né, da gente, né? E principalmente como primeira impressão. E aí, trazendo para essa sua pergunta, a gente tem muitos exemplos. Os políticos, eles são os mais visíveis e os mais clássicos, né? O Alckmin mesmo, que a gente estava falando, é um deles, né? A meia colorida, falar dessa leveza, dessa jovialidade, mostrar uma pessoa mais moderna, né? Tudo isso são signos que uma meia divertida e colorida podem agregar uma imagem. A Dilma, né, trazendo aqui mais um exemplo político, a Dilma é um outro grande exemplo, né? Quem não lembra da Dilma como ministra e depois ela como candidata e presidente, né? Era basicamente outra mulher, né? Corte de cabelo, uma pessoa mais refinada, que tinha ali elementos de design, elementos visuais que demonstravam a sofisticação inerente de um presidente da República, de uma presidenta da República. Ela continuou usando tailleurs, né? Tailleur o blazer, é um elemento masculino que remete às fardas, né? Sempre foi um elemento masculino, remete a fardas militares, né? E as mulheres, elas começaram a usar o tailleur
com a Revolução, a Revolução Industrial, quando muitos homens tinham ido para a guerra, muitos dos seus maridos tinham falecido, as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho trabalhar, né? Colocar, né, mão na massa para ganhar também o dinheiro, né? Saíram da vida de lar para trabalho. E o elemento terno para a mulher significava o quê, né? A força. Então, foi daí que surgiu o tailleur. Então, ele é um elemento masculino que representa a força. E a Dilma continuava usando os tailleurs, mas com cores, muitas vezes vermelho, claro, porque representava o partido, mas algumas vezes um creme, às vezes um rosa, que trazia a feminilidade, porque ela era uma presidenta, mas ainda assim com linhas e cortes que mostravam a sua força, né? A sua autoridade como presidenta. Então, ela é um exemplo. O outro exemplo é o Barack Obama, né? Que no meio ali de toda a sua da campanha, ele começou a usar ternos mais claros, né? Ele sem gravata, né? O que significa isso? Para mostrar acessibilidade. Ele era igual a todo mundo, né? Ele queria aproximar as pessoas, criar conexão, né? E o terno e a gravata, né? Ele imprime uma autoridade, né? Um distanciamento, né? A gente mesmo, né? Quando vê uma pessoa totalmente de preto, de gravata, né? A gente tem um respeito de quase não chegar perto. E nesse momento ele começou a utilizar ternos mais claros, mesclados, às vezes um jeans escuro com um blazer e uma camisa sem gravata. Por quê? Porque ele queria mostrar conexão com as pessoas, né? E por um lado ruim, assim, tem um caso, eu não trouxe nenhum exemplo brasileiro aqui, mas depois eu posso pegar na minha mente, mas tem a CEO da Theranos, né, Theranos, que é aquela empresa que vinha com a promessa, né, de saber tudo de uma pessoa com uma gota de sangue, né, revolucionar a indústria de saúde. Ela, em algum momento, por conta desse movimento moderno de inovação da Theranos, ela começou a usar elementos muito parecidos com o Steve Jobs, né, preto, gola alta, né, porque tinha uma representação de coolness, né, assim, de uma coisa super bacana, inovativa. Porém, quando todo o escândalo, né, a polêmica em volta da empresa veio à tona, ela não tinha mais a expressividade necessária de credibilidade, né? Porque no segmento de saúde, a seriedade, tradição ainda contam muito. A gente está falando de vidas, né? Então, claro. ela já tinha mudado muito a sua imagem para o momento de crise resgatar essa seriedade que no primeiro momento, no primeiro impacto, a imagem dela demandava. E aí a gente pode ver essa importância, por exemplo, o próprio Steve Jobs, ele foi um revolucionário quando ele passou a ir para os palcos ou para todo evento ali só com a camiseta preta e a calça jeans, né? Aliás, a gente achava que eram sempre as mesmas, porque ele foi usando isso sempre, nunca teve uma outra vestimenta, se não essa, né? E aí acabou fazendo história. E que dicas que, então, você pode dar? E nesse caso, eu lembro muito ali do lançamento do iPhone, quando ali, né, muitos anos atrás, ele trouxe essa simplicidade do jeans e da camiseta para dizer também que o celular, ele era simples, ele era intuitivo, ele era fácil de lidar, e ele estava unindo algumas coisas que a gente nunca teve. O fato de você ter um telefone, música e vídeo, né? A gente até então não tinha essa congruência e nem essa facilidade. E ele conseguiu, até mesmo, tanto pelo jeito que ele falava, como ele explicava, mas também pela sua imagem, passar esses conceitos, né? Isso é muito interessante. E pensando justamente nesse processo, né, intenção, mensagem, a mensagem que eu quero passar e como eu posso me vestir ou como eu posso usar as várias ferramentas, acessórios, vestimenta, uma série de coisas para conseguir passar essa mensagem. Quais são essas dicas práticas que você pode dar para a gente? Primeira dica é você entender exatamente a sua essência e o que você, como você se sente, o que você quer transmitir, né? Não é
simplesmente o que você quer transmitir, mas é como você se sente com você mesma. O que tá bom para você como imagem, que você se olha no espelho e fala, é isso que eu quero ser e tá tudo bem, ou eu me vejo, eu sou isso, mas eu quero que as pessoas me percebam de outra maneira. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender se algo na sua imagem, se existe algo na sua imagem que você gostaria de ser vista, que não está sendo vista, ou que você gostaria que as pessoas percebessem de uma maneira diferente. Segundo, é exatamente procurar o trabalho de uma consultoria de imagem que pode te ajudar nesse processo, né? Se existe algo que você faz e as pessoas não percebem e que podem não ser percebidas por conta da sua imagem, né, da sua casca, vamos simplificar assim, a consultoria de imagem pode te ajudar a chegar nessa imagem que representa o que você é e o que você quer projetar para fora. O segundo ponto tem a ver com o dress code que a gente falou anteriormente, que entenda o dress code de onde você está atuando, né? Isso não é mudar o que você como você pode adaptar o seu estilo ao dress code de onde você está e do segmento do setor, né? Porque, enfim, de alguma maneira, você pode ser que você tenha que fazer pequenos ajustes, não para padronizar e ser mais do mesmo, mas para conversar e mostrar credibilidade dentro do setor que você está. O terceiro ponto é a atenção à linguagem corporal. Você também fala muito isso nos seus media trainings, e é muito importante, porque o corpo fala, né? Toda ação, toda reação que a gente tem é uma pergunta, toda postura, né? Então, você imagina se eu estivesse assim agora, falando com você. Exatamente, fiz aqui para demonstrar, gente. O corpo fala, a nossa expressão fala, os nossos gestos falam, né? Já fiz media training com a Mônica também, né? Que a gente não pode falar com a mão para cima, né? A mão tem que ficar aqui. Então, enfim, já aprendi bastante com a Mônica. Mas toda a nossa postura e nossos gestos falam. E aí eu indico esse livro aqui, ó, que é bem bacana. Acho que muitos dos jornalistas e relações públicas já leram na faculdade. Tem uma amiga minha que falou assim, nossa, você não leu na faculdade? Se eu li, eu esqueci, mas eu li de novo agora, tá? Muitos anos depois de sair da faculdade. E é bom reler livros que a gente leu na faculdade, porque a gente lê de outra maneira. E a última no dia a dia, também eu falei sobre isso, antes de se vestir, pensa no que você quer transmitir nesse dia. Eu tenho certeza que você, quando você vai dar seus media trainings, você pensa, né? Qual é a minha audiência? O que eu quero mostrar para essa, né? É um ambiente mais formal? A gente já deu um media training junto em fábricas, né? Exato. Em fábricas, em usinas longes, a 2 horas 5 horas de qualquer aeroporto. E lá a gente a imagem que a gente tinha que mostrar era mais acessível. Quando a gente vai dar um media training, você vai dar um media training para o executivo, dependendo de quem você vai treinar, você precisa passar uma imagem mais forte. Então, pense no seu dia a dia, sempre que você for se vestir, com quem eu vou falar hoje, qual a imagem que eu preciso, que eu vou vestir, né? Então, acho que essas são algumas dicas importantes ligado aí à nossa imagem diária. Muito bom mesmo. É isso, né? Acho que tudo que a gente faz em termos de comunicação, seja preparando o conteúdo, ou seja, nos preparando em termos de linguagem corporal, roupa, acessório e tudo aquilo que a gente quer passar, tem que ser estratégico, né? Acho que o resumo da nossa conversa de novo, percepção, comunicação andam juntas e, principalmente, tudo isso tem que ser liderado por uma boa estratégia. Né? Então, exato. Vestimenta, Mônica, desculpa te ver, é uma ferramenta estratégica de comunicação. Exato, exatamente. Então, tem que usar bem. E também muito importante quando você diz que é bom usar o trabalho, né, e a especialização de um consultor, porque ele vai ajudar você justamente a encontrar as respostas que você quer. Então, Rose, super obrigada de novo, foi um prazer conversar com você. A gente vai bater muito papo ainda aqui, se tudo der certo, e com outros assuntos, ou até mesmo a gente pode pensar num papo mais avançado, discutindo cases justamente de imagem pessoal. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima. Obrigada, Mônica, conte comigo, hein? Sempre me convida que eu adorei o nosso papo. Combinado. Beijinho, tchau.